pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós vamos estudar outro gênero, o gênero texto teatral. Vamos para a leitura de olho no texto. Rotina, escrito por Jorge Raskolnikov. Personagens: Rita, dona de casa e esposa; Evandro, pai de família e esposo. Cenário: uma sala de estar minimalista. Lembre-se que minimalista é que tenha poucos móveis em casa, né? Estamos vivendo nesse mundo em que o minimalismo está em alta. Os móveis mais importantes seriam 2 cadeiras e a TV. Ato único, sala de estar. Evandro está diante da TV, que se dispõe no prosceno. Lembre-se que prosceno é a parte anterior dos palcos dos teatros, né? De modo que Evandro olha na direção do público enquanto assiste. Rita, ao seu lado, varre tranquilamente. Depois de um tempo, Evandro muda de canal até chegar em um que esteja transmitindo futebol. Subitamente, a TV para de funcionar. Evandro reage apertando os botões do controle remoto. Rita se aproxima dele. Que foi? A televisão parou de funcionar. Ai, meu Deus, e agora? E eu vou saber? Evandro continua apertando os botões do controle. Dá isso aqui. Que droga? Nada. Nada? Nada. Espera aí. Ai, Deus, que tragédia. E o meu futebol agora? E a minha novela? O que é que eu vou fazer sem o meu futebol? E o que é que eu vou ficar fazendo sem minha novela? Um silêncio incômodo paira sobre eles um instante. Já estou ficando entediado. Não lembro bem, mas acho que quando a gente se casou, a gente ainda não tinha TV. Sério? Não lembra? Sei lá, faz tempo. Eu sei. Acho que você tem razão. Quando a gente casou, realmente não tinha TV. E, sei lá, talvez a gente pudesse lembrar o que fazia antes da TV. Exato. E o que era que a gente fazia? Sei lá, faz tanto tempo. A gente podia agora era se concentrar e fazer o que a gente fazia antes da TV. Não acha? Sim, sim. O problema é que eu não lembro o que a gente fazia. Ai, meu Deus, nem eu. Que loucura. Nosso casamento é a maior mentira. Não chora não, não chora. Calma, a gente vai lembrar. Será? Sim, sim. Enquanto isso, a gente podia fazer algumas coisas juntos, como um casal que não assiste tanta TV. E se a gente fizesse alguma coisa para passar o tempo? O quê? A gente podia jogar umas partidas de dominó. Meu nome sempre foi Evandro, Evandro Leite Sobrinho. E você? Depois que casamos, se tornou Diana Leite Silva. Que é isso? Você só pode estar brincando. Brincando? Gustavo é o nome do sujeito que morava aqui, do lado do nosso apartamento. Os dois se olham desesperados. E Diana era o nome da minha mulher. Rita, se afastando dele. E Gustavo, o nome do meu marido. Os dois permanecem paralisados enquanto falam. Gustavo, o sujeito que não parava de dançar nas festas. Diana, a mulher que tomou o maior pileque na festa do Luiz. Se afastam ficando de costa um para o outro. A gente fez uma troca e não percebeu. Apartamentos tão iguais. E já faz 2 ou 3 anos que eles foram embora. Será que um dia vão perceber a confusão? Sabe-se lá? Depende. Eles veem muita dever. Eu só percebi a troca agora porque parei para conversar com você. E Rita, e eu porque deixei de ignorar. A TV subitamente volta a funcionar. Inicialmente, eles se assustam, mas logo percebem do que se trata. Observam a TV, ficam em silêncio e vão exibindo um ar de contentamento diante do aparelho, cada vez mais abrindo sorriso. Bom, pessoal, eu queria antes fazer uma ressalva, uma observação com vocês, que no texto eu não li muito entre parênteses, que são as rubricas, que dá todas as orientações das ações ou cenas das personagens, para que haja um ritmo na leitura.
Também tem outra coisa que eu queria dizer a vocês, é que no caso aqui em parênteses e reticência, é que houve, o texto tem continuação, o texto ele foi interrompido para que não ficasse tão longo a leitura, tá certo? E o que são textos teatrais? Bom, os textos teatrais são aqueles produzidos para serem representados, ensinados e podem ser escritos em poesia ou prosa. As peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Narrativo por quê? Porque apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário e de personagens. Lembre-se que atos é mais a mudança de cenário, tá? Do local. E as cenas pode ver uma ação, uma mudança mais das personagens. Os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados. Geralmente não existe um narrador. Então, a função do texto teatral é ser representado. Então, ele não tem narrador. Não dá para falar em texto teatral sem antes a gente saber a origem deles, né? Sem antes a gente saber a influência da origem grega. Então, teve sua origem no século VI, antes de Cristo, na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano, na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho. O teatro surgiu como uma expressão literária. Teatro, do grego teatron, significa o local de onde se via as representações, ou seja, lugar para ver. No Brasil, o texto teatral surgiu no século XVI, através das composições teatrais escritas pelos padres jesuítas nas ações de fé religiosas entre os índios. No Brasil, o teatro foi uma maneira metodológica, didática, de catequizar os índios. Então, o teatro foi a melhor forma de tentar ensinamentos religiosos e costumes portugueses aos índios. Antigo teatro, Acrópole em Atenas. Se vocês observarem aqui o teatro, o que vem, melhor dizendo, o que vem sem Acrópole em Atenas. Acrópole significa, era um complexo arquitetônico que, por 1000 anos, serviu como fortificação militar, centro político e santuário religioso em Atenas. Esse teatro aqui, ele se chama Odeon de Herodes Ático, que fica em Atenas. Foi construído por Herodes Ático, de importante família ateniense, para comemorar a memória de sua falecida esposa Regília. Localizado na vertente sul da Acrópole de Atenas, na Grécia. As obras começaram possivelmente em torno de 174. O teatro, gente, os textos teatrais, na época de origem grega, eles basicamente tinham uma classificação de tragédia e comédia. De acordo com Aristóteles, o texto literário, inclusive a obra teatral, é a imitação das atitudes naturais do homem. No teatro grego, as representações eram feitas por meio de máscara, pois elas possibilitavam o homem assumir novas ideias e atitudes, garantindo o anonimato. Ou seja, a representação ficava mais à vontade, né? Pois os atores, as atrizes, no caso mais atores na época, se achavam bem mais à vontade usando máscara para fazer as encenações. E aqui eu deixei 2 máscaras, né? Uma direcionada a essa primeira comédia e a segunda a tragédia. Hoje percebemos que as representações são ampliadas com as incorporações de roupas, atitudes e vozes. Em outras palavras, começou com máscara e depois foram trazendo outras situações assim, de vestuário, de vozes, foram aperfeiçoando para a representação. O enredo de uma tragédia quase sempre era inspirado por episódios da mitologia grega, dos quais muitas vezes faziam parte da própria religião grega. Ao contrário da tragédia grega, as performances cômicas
produzidas em Atenas durante o século V a.C., chamada Velhas Comédias, ridicularizavam a mitologia e membros proeminentes da sociedade ateniense. A máscara da tragédia e da comédia são elementos muito disseminados no teatro e se referem à sua origem e aos principais gêneros da Grécia Antiga. Então, assim, destacando, a tragédia, ele era mais direcionado ao conteúdo da própria religião grega, né? E a comédia, ele tinha mais uma criticidade às autoridades da época, principalmente a área política, e também trabalhava temas do dia a dia. Os principais dramaturgos gregos, nós temos aqui, eu deixei uma frase famosa, uma oração famosa de cada um deles. Eles têm várias frases famosas, mas eu achei uma interessante, eu coloquei uma de cada um. O que Ésquilo falou: quando a pessoa está disposta e preparada, Deus entra em ação. No caso de Sófocles, o céu não ajuda a quem não quer se mexer. E Eurípides: quando o amor excede, não traz aos homens nem honra, nem virtude. Se você pesquisar cada um deles, tem uma biografia extensa. Eu preferi apenas colocar o ano de nascimento e de morte, falecimento e algumas obras de cada um. Ésquilo, 520 a.C., 456 a.C., dramaturgo ateniense de tragédias. É autor de Os Persas, Os Sete contra Tebas, As Explicantes, o Oreste, a Trilogia das Peças Agamenon, as Coéforas e as Eumenides, e Prometeu Acorrentado. Sófocles, também dramaturgo ateniense, todos os três são dramaturgo ateniense. Escreveu as tragédias Antígona, as Traquínias, Ajax, Filoctetes, Étibo e Colono, Electra, quase não sai, Étibo Rei. Eurípides, dramaturgo trágico ateniense, é o autor das Barcantes, os Heráclitas, as Troianas, Hipólito, as Fenícias, Palamedes, Andromeda e Medeia. Há uma certa dificuldade nossa assim, na leitura, porque é de origem grega e fica um pouco difícil de você pronunciar. Bom, de olho no texto. Eu escolhi um trecho de uma obra de Ésquilo, Prometeu Acorrentado, e é um livro. Então, assim, eu peguei pequenos mesmo, trechos da obra para que a gente pudesse fazer uma análise, mesmo sem ler a obra, sem conhecer muito o autor, a sua filosofia, mas apenas para que você tenha uma sensibilidade da origem do texto teatral. Lembre-se que texto teatral é diferente da peça teatral, porque ele não é teatro em si. Para ser teatro, tem que ser encenado em palco. E o texto teatral, ele é atemporal, ele pode ser lido em qualquer espaço. Trecho da peça teatral Prometeu Acorrentado. A cena é o pico de uma montanha deserta. Chegam poder e vigor e trazem preso Prometeu. Segue-os cocheando quer dizer, caminhando com dificuldade, Évesto carregando correntes, cravos e malha. Personagens: Prometeu, poder, vigor, oceano, Évesto, repetiu oceano de novo, Io, Hermes, coro das Oceânides. Vamos lá. Prometeu acorrentado, poder. Eis-nos chegado a um solo longínquo da terra, caminho da Cíntia. Deserto ínfio. Lembrando que ínfio é lugar onde falta caminhos, vias. Évesto é mister quer dizer autoridade, é referência à autoridade. De desencubas. O que é desencubas? Desobrigar, das ordens enviadas por teu pai, acorrentando este celerado com liames inquebráveis de cadeias de aço, aos rochedos de escarpas abruptas, que isso seria o declive aqui da pedra. Ele roubou uma flor que era tua, o brilho do fogo, vital em todas as partes, e deu-a de presente aos mortais. Esse trecho que eu acabei de ler, roubou uma flor que era tua, o brilho do fogo, né? No caso aí, é o próprio fogo, o sol, né? Vital em todas as artes, e deu-a de presente aos mortais. É preciso que pague aos deuses a pena desse crime,
para aprender a acatar o poder real de Zeus e renunciar ao malverso, quer dizer, repreender, de querer bem à humanidade. Então, vamos lá. Mais uma vez, percebam que houve interrupções aí do texto, através dos parênteses e reticências, quer dizer, o texto é longo, são trechos, e tem aqui um diálogo. Évesto, tu és sempre cruel e audacioso. Poder. Lamentos não curam os seus males. Não te canses à toa em lástimas. Coreuta. E como lhe há de parecer bem? Que esperança pode haver? Não vês que erraste? Dizer da extensão do teu erro seria para mim desagradável e para ti penoso. Pois bem, deixemos isso de lado. Procura um meio de livrar-te da tortura. Prometeu. É fácil quando se pisa do lado de fora da desgraça, aconselhar e repreender quem está sofrendo. Eu sabia de tudo isto, errei por querer, não vou negá-lo. Eu mesmo fui procurar meus sofrimentos quando socorri os mortais. Sem embargo, não esperava sofrer a pena de ficar mirrando, ou seja, desviando, ou seja, morrendo aos pouquinhos, assim, nestas alturas rochosas, dar com os costados nesse penhasco ermo, solitário e deserto. Contudo, não lamentes ameaçadores atuais. Pousai no chão e ouvi os males que me estão por vir, para saber de tudo do começo ao fim. Escutai-me, escutai-me. Compartilhai a dor de quem está penando agora, pois a adversidade em seus errores sem rumo. Visita hoje um, outra amanhã. Vejam, esse texto que está em trecho, não tem como você entender bem logo a questão do enredo. Percebe-se alguns diálogos de algumas personagens, mas eu queria apenas que você sensibilizasse que esse texto, ele para você, ele seria uma tragédia ou uma comédia grega. Era só para sensibilizar você pelo conteúdo em que ele está se tratando, uma tragédia ou uma comédia. Quem foi o dramaturgo desta obra? Tem lá uma imagem, né, que eu falei um pouco sobre ele. E, por final, por qual motivo Zeus castigou Prometeu? E aqui a gente vai encerrando. Até a próxima aula.